Opa, como é que vocês estão? Meus cachorros, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, eles finalmente encontraram com o bispo que estava indo abrir o portal, mas o bispo se transformou no Seon e começou uma porradaria dele amassando todo mundo. E quando o Rui ia falecer, a rainha salvou ele usando seu teleporte. Depois do primeiro ter tentado furar o Rui, mas não ter conseguido ser mandado para perto da rainha e ter furado o peito dela, todo mundo tenta protegê-la no mesmo instante. Mas o primeiro já vai desaparecendo, falando que eliminou a rainha. Agora, humanos insignificantes, não tem nenhum interesse nesses merdas, vai desaparecendo, dizendo que desde o começo derrotar alguns humanos nunca foi seu objetivo. Vai aparecendo perto da porta, dizendo que a sua missão é abrir o portal. Sabiam que ele ia dizer uma coisa dessa. Já vai aparecendo a bispo fazendo várias magias. E o primeiro já sai correndo falando que é uma droga. Pegaram ele no flagra. Mas a bispo fala que é tarde, meu parceiro. Tome esse ataque. Mais uma vez sua magia vai pegando em cheio, bem em cima do primeiro. O portal estava se abrindo em todas as partes do mundo, todo mundo com medo, mas precisavam se preparar para a batalha com os bichos que iam aparecendo. Ninguém acreditava que mais uma vez uma guerra ia ficar estourando. Era monstro do lado e o pessoal da ISM do outro, lutando contra todos aqueles bichos das cobras minhoconas. Começam a derrotar algumas que ficam tristes sendo abatidas. E o Kim falando que nunca ouviu nada sobre isso. E o Ryuk falando que pelo menos é um monstro com um padrão conhecido. Se a energia aguentar, dá pra ficar segurando esses monstros. Mas começam a perceber que aos poucos o portal estava desaparecendo. Todo mundo fala, caramba, é mesmo verdade. O mestre da guilda e o Pietro devem ter conseguido impedir alguma coisa, sabiam? Acabou. O Pietro, que é bispo, conseguiu dar um golpe que levou a metade do corpo do primeiro. Fala que acabou e todo mundo fica comemorando e um pouco feliz. Mas começam a perceber que tem algo estranho. Não podia ser tão fácil desse jeito. O primeiro desgramado conseguiu chegar perto da porta com a outra metade do seu corpo se rastejando, chamando a luz primordial. E a bispo dizendo pro Seung ficar atrás dela e não dar uma se mexida. Nesse momento a porta já começa a ficar brilhando e o Haran vem falando que finalmente ele vai sair. Nessa hora o Seung e a bispo já começam a sentir a energia pesada que ele tem. E o Haran aos poucos vai abrindo seu portal. E o primeiro dizendo que a luz primordial vai guiar eles para a terra banhada pela sua luz. E aos poucos umas cobras vão aparecendo. E o primeiro pedindo para ser levado e banhado pela luz dele. É isso que ele quer. Mas o que ele ganha é uma atravessada no peito. A sujeira quase se espalhou por todo o canto. O primeiro virou marshmallow, foi isso que ele ganhou. Mas tanto faz. Ele finalmente ele voltou. Mas ele voltou para um lugar que ele nunca veio, então tá errado. Começa uma mensagem dizendo que era o Centro Nacional do Controle de Alerta de Defesa Civil e estão emitindo um alerta real de ataque aéreo. Neste momento, em todo o território nacional, um alerta real de ataque aéreo foi emitido. O Haran vai aparecendo grandão como se fosse um chefe de Dark Souls com as suas cobras. Diz que esse é o mundo da superfície. Ouviu dizer que eles venceram os habitantes do subterrâneo. Achou que fosse uma raça extraordinária, mas humanos não passam de idiotas que esqueceram como é ficar lutando. Isso vai ser tediante. Começa a fazer suas cobras ficar disparando energia venenosa para tudo que é canto. E começa a sua destruição. No final deu tudo errado, o selo foi quebrado. Mesmo assim, parece que conseguiram curar a tempo a vida da rainha, mas ela não está mais em perigo por causa disso. Por enquanto, ela não consegue mover outras pessoas. A rainha fica perguntando o que vão fazer. Eles estão em perigo agora. Pede desculpa, deveria ter sido mais cuidadosa. O Nathan diz que não tem escolha, mas todo mundo tem habilidade de sobrevivência suficiente. Se lutarem juntos, talvez consigam superar alguma coisa. O bispo e o Seung vão chegando finalmente.
Não conseguiram impedi-lo, fizeram o melhor que puderam, mas a determinação dele foi muito mais forte do que esperavam. No fim, só conseguiram fugir enquanto o selo era quebrado, o que não faz sentido eles ficarem atrás da porta ao invés de ficar na frente, mas tudo bem. O Nathan pergunta se o Sion vai vir ou não. Pergunta o que aconteceu com ele. Ele foi envenenado pelo veneno de o caos e não resistiu e acabou falecendo. Então não tem motivos para ficar esperando pelo Sion. Se for assim, eles pensam que é até um alívio. Por um momento pensou que ele tinha fugido ao perceber que era uma luta impossível de ganhar. Pensou que ele tinha desistido, mas se ele não fugiu, já é o suficiente. Afinal, ele é o tipo de pessoa que sairia do inferno arrastando pela terra, mesmo que caísse lá dentro. Então o que precisam fazer já está claro. Vão ganhar tempo até que ele volte da morte. Ou quem sabe, pode até mesmo derrotar o caos sozinho nessa luta. E ter algo para se orgulhar quando ele retornar do inferno. Todo mundo pensa que é bobagem e ele só estava tentando se parecer forte. Ouvir que a morte do Sion aconteceu com seus próprios olhos. Não consegue entender essa fé absurda que tem nesses caras. Mas diante do fim talvez seja uma esperança. Uma esperança como essa não seja ruim. Fala que finalmente o monstro está vindo pra cima. O Nathan vê que o ataque é rápido. As cobras eram incrivelmente rápidas, mas tinha maneiras de evitar os ataques. Elas são rápidas, mas se você observar a direção do cano e o dedo do atirador, pode prever a trajetória e se esquivar do ataque. Com as cobras é a mesma coisa, apesar de terem várias cabeças. Se observarem o fluxo do corpo enorme, os movimentos podem ser detectados mesmo sendo rápidos. E o Seong perguntando se o corpo principal se moveu, o que eles fazem. O Prota diz que isso quase nunca acontece. Ele é um ser de forma mista. Significa que as formas de cobra e humano não são separadas, mas sim um único corpo. Por isso, quando a cobra se move normalmente, a forma humana também se move. Os músculos da perna são mais fortes que os dos braços, mas ninguém tenta esmagar um mosquito com o pé. Contanto que você não cometa nenhum erro, tá tudo certo. Não será derrotado com um único golpe, é apenas uma expectativa. E o Nathan indo pra cima, tentando cortar os percursinhos da cobra. Mas isso era muita imprudência. Ele sabia que estava fazendo isso. Seon, deve ser impossível vencer esse monstro. Todo mundo estava lutando apenas com uma esperança, sem nenhum fundamento na sua cabeça. Não podiam parar de se mover. Tinham que acreditar o Seon ia voltar da morte. Continue acreditando e ganhe tempo, mesmo que por 1 minuto ou 1 segundo a mais. E acredite. Continuavam acreditando, pensando que o Seon ia acabar voltando mais uma vez. Nem por um momento duvidaram disso. Caso contrário, diante deste monstro colossal, seu espírito poderia ser quebrado em questão de segundos. Um clone do Nathan já vai sendo atravessado pelo Haran. E o Haran aqui com um sorrisinho, falando que ele moscou, levou o primeiro abate. Tinha mais uma coisa que o Seon queria dizer pra eles. Se por acaso o corpo dele se mover, faça de tudo pra correr daquele monstro. Ou você vai morrer sem nem mesmo perceber o que te matou. Como sempre, a estratégia que o Seon montou era perfeita e não estava errada. Se o caos tivesse sido implementado na arena de batalha como era antes, ele só se moveria depois que a cobra fosse derrotada. Porém, houve partes que não puderam ser implementadas. A monotonia acumulada ao longo de eras infinitas. Por aqui era um abrigo para todo mundo tomar cuidado. Algumas pessoas com medo e mandando mensagem para o seu Youngmin. A transmissão ainda não tinha voltado. Tava sem internet e agora não tinha mais TikTok. O pessoal começou a brigar perguntando quando as pessoas iam chegar. Precisavam baixar a voz porque podia ter monstro perto das pessoas. Um velho chato fala que se eles iam fazer alguma coisa precisavam fazer direito. Parece que perderam o juízo e ficaram lentos. Sabem quem paga o salário de vocês? Sou eu mesmo. Começaram a pedir o Seon aqui. Ele sabe que isso ia acontecer. Super-humanos, monstros, ele não tem medo de nada disso.
o seu prédio apartamento, quem é que vai pagar de volta? Será que eles vão se responsabilizar? Por sorte, o monstro aparece bem do lado desse velho chato e vários outros monstros começam a aparecer também. Rapidinho o velho começa a pedir pra tirarem o monstro do seu corpo. A nossa streamer já ia sendo quase atacada também. Mas os super-humanos começam a aparecer, mandando todo mundo entrar em posição de combate contra esses bichos. Começa a aparecer cobra-dragão, cobrinha voadora, mas o presidente da associação corta eles facilmente. Mesmo assim fica perguntando qual é a situação das outras pessoas. Depois que a grande cobra apareceu, vários portais se fundiram em um único gigantesco. E as ofensivas estão se concentrando não só em Seul, mas em outras grandes cidades ao redor do mundo. Os abrigos atualmente têm uma taxa de evacuação em 58, apesar da cobra grande ter atacado a cidade. Os abrigos estão nas áreas externas de Seul, então não houve perdas humanas. Dentro do possível, isso é um alívio. O status da cobra era alto. Depois de um único ataque, parece que ela está esperando por algo. Tem um relatório, o Nathan, o Bernard e as outras pessoas estão enfrentando aquele monstro gigante. Acha que isso é coisa do Sion. Enquanto eles ganham tempo, precisam resgatar o máximo de pessoas que não conseguiram fugir. Não só jogadores da arena de batalha, mas qualquer um super-humano devem ajudar imediatamente. Do outro lado, o pessoal continua lutando e o Yongmin aparece perguntando se a stream está bem. Todos os jogadores e super-humanos da arena de batalha estão se mobilizando para salvar as pessoas nesse instante. Mesmo assim, mais monstros feios continuam aparecendo pelo meio da cidade. Atualmente existem cerca de 2,3 bilhões de super-humanos registrados na associação da arena de batalha. Entre eles, 1000 super-humanos são reconhecidos pela sua força com base em seus desempenhos. Receberam um rank não oficial para as pessoas. A Sanya ganhou o rank de 448. Mesmo assim, tem outros que estão acima delas também. O Choi ficou apenas em 643 e os monstros continuam aparecendo de forma cada vez mais estranha. Até um caramujo africano aparece para pegar o pessoal. A Rayon e os ataques delas não é sobre força, é sobre fluxo. Foi isso que ela aprendeu com seu tio. Ela está no rank 38, é porque é sobrinha do protagonista. No topo dos 2.099 restantes estão aqueles que superaram até mesmo super-humanos mais fortes do mundo. Verdadeiros monstros se enfrentando com monstros também. Entre eles estão os escolhidos por Sion, como o último bastião da humanidade, lutando contra os bichos, e o Seong apenas se escondendo do Haran. O Pietro, que é o bispo, também tá todo machucado. Todos os pessoais estão sendo derrotados com uma certa facilidade. O Haran pergunta se ele acha mesmo que isso é o suficiente. Já era, meu parceiro. O Nathan tava no top 1 das pessoas mais fortes do mundo, mas o Prota é o mais forte do universo. Tenta dar um golpe como seu último recurso. O Haran fala que é estranho, porque eles não aceitam a verdade, que já perderam. O Nathan fala que nunca vai aceitar isso, porque acreditam que aquele cara ainda vai voltar. O Haran fala que já perdeu o interesse por ele, pô. É muito fraquinho, só dá-lhe uma cobrada mandando o Nathan pra longe. O Nathan fica aqui com seu bracinho cortado e perdeu a sua batalha. E o Haran só controla os cobrões e tudo, dizendo que acabou, já era. Mas nesse momento, o Prota já aparece perguntando: acabou pra quem? Não importa como vocês lutaram, como conseguiu deixar ele nesse estado. O Prota apareceu de cabelo branco, fala que só cochilou um pouco e olha essa reviravolta, que repentina, não é? E acabou.